nossa família aprovada em nome de Jesus. Eu creio nisso. Mas como nós já comemoramos, entregamos os brindes, hoje nós vamos então partir para a nossa ministração da série que nós estamos então trabalhando neste mês de agosto. O Senhor de fato falou muito forte ao nosso coração e nós temos trago algo da parte de Deus à igreja. Estamos falando sobre a cultura do reino. E o que é a cultura do reino? A cultura do reino é tudo aquilo que não é terreno, mas vem da parte do Senhor. Quando nós olhamos ali a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, em um determinado momento ele fala que seja feito na terra assim como é no céu. Que seja feito na terra assim como é no céu. Existe uma cultura do Senhor para nós como igreja. Então nós trouxemos a introdução dessa mensagem no domingo passado, onde nós falamos que nós não vamos mais viver por medo, por intimidação, por vergonha, por sofrimento ou por dor, porque o Senhor não nos tem nenhum desses aspectos para que nós possamos viver. E então estabelecemos 4 princípios ou 4 direções dessa cultura do reino para as nossas vidas. E a primeira delas foi o amor. Por que o amor? Porque Deus, Ele é amor. E se Deus, Ele é amor, o pilar central da cultura dele, a cultura do reino é o amor. Aprendemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então jogamos por terra já aquela cultura de que nós somos pressionados a fazer a vontade do Pai. Não existe pressão para que nós possamos fazer a vontade de Deus, porque Ele nos ama. E é um amor incondicional. Um amor incondicional significa que não existe nada que você possa fazer, que eu possa fazer, que vai atrair o amor de Deus para nós. Porque Ele já nos ama, independentemente das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas fragilidades, independentemente dos nossos acertos ou dos nossos erros, o Senhor nos ama, Ele te ama, de uma forma incondicional. Você é filho amado do Pai, nós somos filhos amados do Pai. Mas existe algo que é muito desafiador para a igreja num contexto geral. O que é, pastor? É exatamente reproduzir essa atmosfera do céu na terra. Por quê? Porque a atmosfera do céu, ela demanda muita entrega do seu povo para que essa atmosfera venha de fato nos alcançar e nós passamos a viver ela de forma intensa. Mas nós vamos alcançar tudo isso. Nós temos aprendido que viver baseado no amor é o alicerce dessa cultura do reino. Agora hoje, o Senhor ministrou muito forte no nosso coração a respeito da liberdade. A verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres. Quantos livros nós temos aqui nessa noite? Nós somos livres, irmãos. Não existe prisão para o filho. Mas nós precisamos entender isso, entender que a cultura do reino ela é baseada no amor, porque o primeiro relacionamento, ele é totalmente envolvido numa uma entrega de amor. Deus entregou o seu Filho unigênito, entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou o seu Filho por amor, mas Ele não queria nos condicionar a um controle. O Senhor não queria nos condicionar a uma obediência sacrificial. Então nós precisamos entender que a natureza de Deus, ela está totalmente centrada no amor, e agora nessa segunda mensagem, na liberdade, que está relacionada a uma nova aliança. E nós vamos entender agora. Jeremias capítulo 31, o verso 31 em diante. Jeremias capítulo 31, verso 31 em diante diz assim. Se atente nesse texto, amados. Olha o que o profeta Jeremias se levanta e ele introduz uma nova aliança que seria estabelecida através de Jesus. E ele diz assim, olha, eis que dias vêm, está falando de futuro, virá, não é? Vem, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança na casa de Israel e com a casa de Judá. Essa nova aliança aqui que o profeta se refere
É a aliança estabelecida conosco através de Jesus na cruz do Calvário. Agora ele continua dizendo da seguinte forma: não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Irmãos, por que eles invalidaram a aliança que o Senhor já tinha estabelecido com o homem? Porque ele quebrou a aliança com o pecado de Adão. O homem, ele não conseguiu cumprir a sua parte daquela aliança. Por isso que o profeta aparece e fala: olha, eu farei, diz o Senhor, uma nova aliança, porque a velha aliança que nós tínhamos feito, vocês mesmos invalidaram ela, ou seja, não tem validade, quebrou-se ela, houve um rompimento. E aí ele continua dizendo: porém a minha lei no seu interior, ele está falando, veja bem, a lei que nós andávamos antes de Jesus, que era estabelecida na velha aliança, que era através da circuncisão. Alguém sabe o que é isso? Sim ou não? Quem sabe? Levante a mão. A aliança que Deus tinha feito com o homem lá atrás, irmãos, ela era tida pela circuncisão. E circuncisão é pegar o crepúsculo do pênis do homem e arrancar aquela pele que envolve a glande do homem, porque o homem que era circuncidado, ele tinha uma aliança com Deus, e todos aqueles que estavam debaixo da liderança desse homem, também faziam parte da aliança. Tanto servos, servas, animais, tudo que aquele homem possuía, estava debaixo da aliança. Agora, quem fazia aliança com Deus? Só a nação de Israel, só o povo judeu, porque eles eram o povo escolhido de Deus. Nós não éramos filhos de Deus. Os gentios não eram filhos de Deus, somente os judeus eram filhos de Deus. Agora escute aí, vamos lá. E aí escreverei no seu coração. Então escute aí, irmãos, ó, vamos aprender aqui um pouco. Veja bem, a velha aliança era baseada na circuncisão, ok? Carne. O profeta aparece e fala: olha, a nova aliança que eu vou estabelecer, ela é internamente, ela é através do coração, ela fala de conexão, algo profundo. E aí ele continua dizendo: e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará mais cada um a seu próximo. Por que não ensinará mais cada um a seu próximo? Irmãos, profundo demais. Porque, escute, eu não estou ensinando algo leviano. Eu não estou ensinando algo aqui, queridos, para você pegar de um evangelho raso e sair para fora e achar que você pode fazer o que você quer. Mas eu estou te trazendo uma clareza, porque no Velho Testamento, o sacerdote pegava as orações do povo e levava a Deus. O Novo Testamento, o povo vai direto a Deus. O povo tem livre, o véu se rasga, e aquilo que só o sacerdote naquele tempo podia fazer, que era pegar as orações e levar ao Senhor, você pode. Aí ele continua dizendo, todos, em outras palavras ele está falando, todos poderão caminhar por si próprio. E aí ele continua, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Oh, irmãos, todos me conhecerão. Todos terão livre acesso. E aí ele continua dizendo, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade. Agora, como que Deus perdoaria a maldade dos homens? Como que o Senhor perdoaria a maldade dos homens? E aqui quando ele está falando, perdoarei a sua maldade, está relacionado ao passado, ao presente e ao futuro, que os nossos pecados foram perdoados através do sangue de Jesus. E aí ele continua dizendo, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Sabe o que ele está dizendo? O profeta falando, nunca mais eu vou te punir pelos seus pecados. Nunca mais eu vou te apontar o dedo por tudo aquilo que você está fazendo de errado.
Irmãos, Deus está falando através do profeta Jeremias que a nova aliança teria 2 pontos diferentes da velha aliança. Por quê, pastor? Porque, como eu falei, a velha aliança, Deus precisava segurar pela mão o povo, porque eles não conheciam a Deus. O sacerdote conheciam, aqueles que estavam à frente conheciam, mas o povo não conhecia Deus. A diferença está aqui, porque na nova aliança, as pessoas seriam capazes de andar sozinhas. Na nova aliança, as pessoas se achegavam a Deus, conversavam com Deus, se relacionavam com Deus, se relacionam com Deus, sem a necessidade de um sacerdote introduzir esse momento. Agora veja bem, a diferença entre a velha aliança e a nova aliança está totalmente baseada na questão do controle e liberdade. Na velha aliança, irmãos, o povo não poderia fazer o que queriam fazer, porque eles eram punidos. Havia um controle ali, ninguém poderia gerenciar a sua própria vida. Ninguém poderia gerenciar, porque era olho por olho e dente por dente. Era toma lá, dá cá. Agora veja bem, a velha aliança, ela era externa. Deus controlava o comportamento do povo. Através de quê? Através das regras, através do medo, através, irmãos, do medo de punição. Agora veja bem, todos aqueles que vivem com medo de punição não geram relacionamentos duradouros. Servir o Senhor por medo de ir para o inferno é trágico. Servir o Senhor por medo de não receber a bênção de Deus é trágico. Servir o Senhor porque Ele tem que te dar algo é trágico. Por quê? Porque Ele nunca, aí sim, Ele nunca vai corresponder às suas expectativas. Porque as suas expectativas, quando você se relaciona com Deus nesse aspecto de troca ou de medo, elas nunca serão supridas. É muito mais relacionado à carência do que à entrega. Agora veja bem, a nova aliança, ela deixa de ser externa, não tem a carne relacionada, porque o Senhor sabia que o homem de forma natural, ele jamais conseguiria cumprir a sua parte da aliança. E essa aliança, ela deixa de ser carne e passa de ser coração, conexão. Onde as pessoas, queridos, se relacionavam com Deus de uma forma segura, de uma forma inteira, de uma forma completa. Sabe, relacionar com Deus no Velho Testamento, sinceramente, era muito perigoso. Relacionar com Deus no Velho Testamento era muito perigoso, porque o medo da punição era constante. Até mesmo um sacerdote, ele tinha que se preparar durante o ano todo, se santificar durante o ano todo, para que ele num dia específico, ele pudesse entrar no Santo Santo, no Ato dos Atos, no Santíssimo Lugar, e levar as petições do povo para Deus. E olha, que se ele entrasse lá e ele tivesse errado, falhado, em pecado, ele era consumido lá dentro. Então o que imperava o comportamento do povo não era o amor, mas era o medo de ser punido, o medo de ir para o inferno, o medo de ser julgado, o medo de ser exposto, o medo de ser apedrejado, o medo que os líderes religiosos, eles impunham sobre o povo. Agora escute, queridos, o Novo Testamento aparece, sim ou não? Os gentios deixam de ser simplesmente criaturas de Deus e passam a ter o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles deixam de ser somente criaturas e passam a ser filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus, Ele introduz a nova aliança como Deus, não como um Deus punidor, mas Deus sendo Pai. E o Pai não pune o seu filho, o Pai ensina o seu filho. Agora veja bem,
A liberdade, aqui nós tiramos duas conclusões. Porque se o próprio Jesus apresenta Deus ao povo como Pai, uma questão de paternidade, e a paternidade ela está totalmente relacionada não a controle, mas a liberdade, a proteção. Aqui existe duas conclusões nesse texto. Que a liberdade é uma prioridade para Deus. Desde o início de tudo. Desde o do Velho Testamento. A liberdade sempre foi uma prioridade para Deus. O homem que usurpou da sua liberdade, e mesmo lá em Adão, e usou da liberdade que Deus tinha dado para Adão, para se tornar libertinagem. Agora veja bem, a única conexão de coração para coração, ou seja, é totalmente baseada no amor e numa cultura de liberdade que está relacionada à nova aliança que foi feita em Jesus. Amor e liberdade são as bases da cultura do reino, a cultura do céu, a cultura do nosso Deus. Liberdade é uma prioridade para Deus. Irmãos, escute algo, talvez eu vou te chocar com isso. Talvez inicialmente você vai pensar, esse pastor está ficando maluco, está colocando moto dentro da igreja, Kombi, né? Frente de Kombi dentro da igreja, está colocando luz, é preto para tudo quanto é lado, esse pastor está ficando doido, irmãos, todo mundo vai ficar doido aqui. Eu não é? Doido por Jesus, louco por Jesus, como diz o Lucim Barreto. Todos nós vamos extravasar a liberdade, não na libertinagem, mas na liberdade que Cristo nos deu para alcançar aqueles que precisam. Mas quero te falar uma coisa, Deus jamais, nunca, Deus jamais, no velho e no novo, na velha aliança e no novo, Ele quer controlar a sua vida. Deus não controla a vida de ninguém. Deus, Ele não pode controlar a vida de ninguém, irmãos. Porque senão nem Deus Ele seria. Porque se Ele tivesse a necessidade de controlar a vida de alguém, Ele deixaria de ser Deus. O poder e a autoridade dEle não teria valor. Por quê, pastor? Irmãos, Deus Ele não quer nos controlar, Ele quer nos conquistar. Agora, onde o senhor vê isso? Se Deus quiser controlar as nossas vidas, sabe o que nós vamos fazer? Eu, como pastor, eu vou criar regras aqui dentro. Porque as regras controlam. Eu vou criar regras para gerar limites, por imposição. E aí as pessoas vão começar a ser controladas, porque elas só estão debaixo de um sistema. Elas não têm liberdade e não conhecem um verdadeiro amor. Então, se nós acreditamos que Deus quer controlar nossas vidas, nós vamos controlar pessoas. Indiretamente controlar pessoas. Agora eu quero te trazer três verdades bíblicas rapidamente, para te provar que o Senhor, mesmo no Velho Testamento, na velha aliança, Ele jamais quis controlar o homem. Aonde o senhor vê isso? Abre lá comigo, Gênesis capítulo 2, por favor, versículo 9. Ok? Velho Testamento, velha aliança. Gênesis capítulo 2, versículo 9. O texto diz assim: então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, veja bem, o Senhor lhe falou desde o início que a árvore da vida ela estava relacionada à eternidade. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava relacionada ao quê? À morte. Porque o Senhor vira para Adão e fala assim: olha, você pode comer de todas as árvores que estão nesse jardim, mas não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer daquela árvore, certamente você morrerá. Então agora vamos analisar comigo, se Deus Ele é onisciente, onipresente, onipotente, se Deus Ele é eterno, Ele está no início de todas as coisas, Ele está no meio de todas as coisas, Ele está lá no fim de todas as coisas. Por que Ele colocaria uma árvore no meio do jardim? Por que Ele não escondeu essa árvore? Por que Ele não camuflou essa árvore? Mas por que Deus colocou as duas árvores, com as duas escolhas, com as duas decisões? A Bíblia fala no meio do jardim.
aos olhos. E olha, aquela árvore deveria ser muito atrativa, muito atraente, muito bonita, muito robusta, porque ela chamou a atenção do próprio homem. Como que Deus, Ele quer controlar a vida de alguém, colocando o homem sob risco. E Ele, por ser onisciente, Ele sabendo que o homem iria comer do fruto. Por quê? Você sabe por quê, querido? Porque o Senhor, a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou, foi de te dar o direito de escolha. Foi de nos dar o direito de escolher. Por quê, pastor? Porque liberdade é prioridade máxima para Deus. Se o jardim não tivesse, irmãos, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você não teria o direito de escolha. Ali se tornava uma prisão paraíso. Uma prisão paraíso. Você está aí, e aí você não tem jeito de errar, você não tem escolha nenhuma. Então você vai viver aí sobre o meu domínio. Agora escute, irmãos. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que tornava aquele lugar um lugar perfeito, é intrigante ali. Porque ninguém pode ser livre se não tiver o direito de escolher. Ninguém é livre por controle. Ninguém é livre se não tiver dois caminhos, duas portas, duas direções, onde você vai escolher o caminho que você deve seguir. É claro que o Espírito Santo, Ele está conosco para nos conduzir, mas Ele não nos controla. Irmãos, o Espírito Santo, Ele veio depois da morte de Jesus, que o Senhor Ele fala, olha, eu vou subir ao meu Pai, mas eis que deixo convosco o Espírito Santo, o Consolador. E Ele nos tornou um guia, é como se fosse um GPS. GPS é o seguinte, você coloca o endereço naquele guia, e ele vai te direcionar para aonde você quer chegar. Mas Ele não te controla, Ele só te guia. Ele não tem como te controlar. Se você quiser sair da rota, você vai sair. Aí Ele vai chegar na rota, Ele vai te redirecionar para o caminho. Aí você saiu da rota de novo, o GPS faz ele arruma um outro caminho para que você volte para o ponto central. Mas Ele não te domina, Ele não te controla, Ele não te pune. Ele simplesmente te redireciona para o caminho correto. O Espírito Santo, ele tem essa mesma função. Olha o que diz aqui, João capítulo 14, versículo 26, diz aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o que o texto diz? Que Ele nos ensina, Ele nos lembra, Ele nos auxilia, mas Ele não nos controla. Controle não vem de Deus, medo não vem de Deus, punição não vem de Deus. E nós precisamos entender a essência de Deus, que está baseada no amor e na liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Romanos 8, 14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Agora, irmãos, para pensar, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, lá fala do fruto do Espírito. Agora, se Deus Ele quer nos controlar, por que quando o Senhor Ele se relaciona ao fruto do Espírito, que tem 9 aspectos o fruto, Ele coloca ali o domínio próprio? Por que Ele nos dá liberdade? Imagine um carro, olha a Kombi aqui, oh meu Deus, que exemplo top, hein? Olha a Kombi aqui, imagine que isso aqui é o carro de verdade, não só a frente, e você está guiando numa via, e nessa Kombi aqui você tem um acelerador, e o acelerador está falando de liberdade, você pode acelerar e ir na velocidade que você quer, sim ou não? Sim ou não? Mas
Mas o Senhor, Ele te dá o domínio próprio. E Ele te coloca o freio nos seus pés. Então você pode ir na velocidade que você quer, mas você tem um domínio próprio, que é o fruto do Espírito. E o domínio próprio faz com que você freia e mude de direção quando for necessário for. E vai mais lento ou mais rápido. Então como que Deus quer te controlar? Sendo que Ele te dá a liberdade de acelerar e o domínio próprio de você frear. Quem que controla a sua vida? É Deus ou é você mesmo? Quem controla a sua vida? É Deus ou é você mesmo? Você controla a sua vida. Quem controla a sua vida é você. Agora veja bem, Ele nos deu a capacidade de ter domínio próprio, irmãos, para que nós também possamos tomar as nossas escolhas, mas Ele não nos livra da escolha que nós decidimos. O Senhor não nos livra, o livre-arbítrio é o acelerador, e o domínio próprio é o freio. Agora veja bem, liberdade sem domínio próprio pode causar consequências terríveis na sua vida. Porque muitos crentes, ou que se acham cristãos, usam de uma liberdade que não foi Deus que nos deu, para ir por caminhos errados. Se relaciona a libertinagem com a graça barata. E eu não estou falando de A, B ou C, eu não estou falando de ninguém, nenhuma denominação. Eu estou falando, querido, que quando eu uso da liberdade que Cristo me deu para acelerar para onde eu quiser, e eu não penso em servir o Senhor com essa liberdade, eu perco domínio próprio. E quando eu perco domínio próprio da minha própria vida, eu não tenho liberdade. Então a liberdade, ela está ligada com o domínio próprio. Porque quem é livre não consegue controlar a sua própria vida. Quem não consegue controlar a sua própria vida não é livre, irmãos. Quem não consegue controlar o seu temperamento não é livre. Quem consegue controlar as suas escolhas não é livre. Quem não consegue controlar o que ingere, o que faz, o que fala, não é livre, é preso. Por quê? Porque só tem um acelerador, mas não tem um domínio próprio que freia na hora necessária. Então muitos usufruem de uma liberdade, que é exatamente o tema que nós estamos falando, de uma cultura do céu, que é a liberdade, sem ter domínio próprio. E aí nunca experimentam o melhor de Deus. Por quê, pastor? Porque não tem limites. Porque não se enxerga diante daquilo que Deus nos deu. Escute, queridos, olha só, quando nós somos livres, ou temos a liberdade, quando eu tenho um acelerador e o Espírito Santo que me guia, eu gerencio o meu comportamento. A liberdade fala de autocontrole. O que é autocontrole? Irmãos, o comportamento do outro, vamos colocar, o comportamento do outro desequilibrado, ou da outra desequilibrado, do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, de quem quer que seja, desequilibrado, não influencia o meu comportamento. O que o outro me faz não influencia a minha posição. Eu não vou gritar com alguém porque alguém está gritando comigo. Eu não vou falar mal de alguém porque alguém falou mal de mim. Eu não vou deixar de perdoar o meu irmão porque o meu irmão não me perdoa. Porque eu sou verdadeiramente livre. Quem é livre, querido, tem o gerenciamento do seu próprio tempo. Tem pessoas que passam a vida toda procrastinando coisas que sabem que tem que fazer. Muitos vão empurrando com a barriga uma situação mal resolvida, vão empurrando com a barriga pecados não confessados, muitos vão empurrando com a barriga comportamentos que sempre geraram destruição, muitos vão empurrando com a barriga o seu tempo, e a vida é muito preciosa para nós empurrarmos com a barriga as coisas, não resolvermos. Isso não é liberdade, isso é prisão. Por quê? Porque se torna um ciclo insano, altos e baixos a vida toda, eu nunca venço aquilo lá. Por quê? Porque eu não sou livre, eu sou preso em mim mesmo. Não é ninguém que te prende, não é fulano que te prende, não é ciclano que te prende. Muitas vezes quem prende um homem é o homem mesmo, por falta de domínio próprio. Por falta de eu saber lidar comigo mesmo,
com as minhas carências, com as minhas emoções, com as minhas debilidades, com quem eu sou de verdade, quando ninguém está vindo. Agora, irmão, escute, a liberdade está relacionada à responsabilidade. O que é isso, pastor? Você é capaz de fazer escolhas, mas as responsabilidades de colher dessas escolhas, você também se posiciona. É assim que Deus nos relaciona, ou melhor, é assim que Deus se relaciona conosco na nova aliança. Na nova aliança Ele não nos pune, na nova aliança Ele não nos controla por medo de punição, pelo contrário, Ele nos trouxe a liberdade, porque Ele pagou o preço por todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, estão perdoados pelo sangue de Jesus. Mas Ele te entregou o Espírito Santo para te guiar, para te lembrar e para te conduzir. E você tem a liberdade de escolher o caminho a seguir. E nós temos, isso fala de quê, querido? Que o Senhor jamais vai nos punir, que o Senhor jamais vai nos controlar, mas Ele procura sim a sua obediência a Ele, por causa de uma conexão de coração. E essa conexão de coração, Ele está falando de amor. Essa conexão de coração, Ele está falando de amor. Ele não vai fazer com que nós obedeçamos o Senhor por medo, querido. Mas Ele também não vai fazer com que eu sofra, que eu não sofra as consequências das minhas próprias escolhas. Acredite, isso é trágico para alguns. Acredite nisso. O próprio Deus vai deixar que a dor nos ensine. Ele vai deixar que a dor te ensine. Ele vai permitir que a dor te ensine. A dor da perda, a dor da traição, a dor de ser contrariado, a dor de ser deixado, a dor de achar que você está certo, ou você, de que estamos certos e muitas vezes nós não estamos. A dor vai nos ensinar, pode parecer estranhos, mas a maior expressão de amor de Deus para conosco é através da dor. Porque, irmãos, nós sabemos que quando a criança é recém-nascida e ela começa a se desenvolver de forma fisiológica, natural, e ela começa a crescer, e aquela criança que está em desenvolvimento ali, ela começa a sentir dores. E ela chora, e chora, e chora, e ela está desenvolvendo, amamentando, crescendo, e existe dor relacionada ao seu crescimento. Porque ela está esticando, ela está rompendo, ela está crescendo. Escute, irmãos, o gerenciamento da liberdade, o gerenciamento da nossa liberdade, é um dos itens mais importantes da nova aliança. Da nova aliança que nós temos com Jesus. Por quê, pastor? Porque só é livre aquele que consegue governar a sua própria vida. Só é livre aquele que consegue governar a sua própria vida, independentemente das circunstâncias, ou da maneira que os outros se comportam ao seu redor. Então você é livre ou não é? Para os casados, se o seu marido gritar com você, você vai gritar com ele? Se a sua mulher gritar com você, você vai gritar com ela? Se o seu pastor, tenha misericórdia de mim, irmãos, se o seu pastor errar com você, você não erra comigo, ok? Eu cuido de muitos. Você vai me chamar num canto e falar: pastor, eu não vou errar com o senhor, mas o senhor errou nisso, ok? Ok, irmãos, escute. A dor muitas vezes nos ensina, mas verdadeiramente a liberdade é só aqueles que sabem governar a sua própria vida. E governar a sua própria vida, homem e mulher de Deus, está relacionado à sua entrega ao Pai. Há uma identidade definida, de você sabe que independentemente das suas escolhas, certas ou erradas, e isso não te dando vazão para fazer o que você quer,
está relacionada na aceitação do Senhor, no amor do Senhor, e o que o Senhor te fez e nos fez livre. Agora veja bem, se você quer, se eu quero, se nós queremos como igreja, a atmosfera do céu aqui na terra, se nós sabemos que nós somos livres dos pecados, que nós sabemos que a cultura que governa no céu é uma cultura baseada no amor, na liberdade, nós vamos falar em seguir nessas mensagens, na honra e no serviço. Por que muitas vezes nós não reproduzimos ela aqui na terra? Por que às vezes eu fico assim, sabe? Eu fico me questionando, por que muitas vezes nós sabemos de tudo e praticamos de menos? Por que muitas vezes nós sabemos da Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não aplicamos essa Bíblia na nossa vida? Sabemos que temos a natureza pecaminosa, sabemos que somos tendenciosos ao pecado e a não ouvir a voz de Deus. Às vezes somos insensíveis a essa voz do Espírito sobre a nossa vida, como que um GPS nos guiando. Mas por que nós nos comportamos como, por que não muitas vezes nos comportamos como filhos de Deus? Que somos. E fazemos com que essa atmosfera do céu seja reproduzida na terra. Você sabe quando nós vamos conseguir fazer isso, queridos? E viver essa essência que nós já vivemos aqui, mas ainda não vivemos de forma plena. Nós já vivemos essa cultura, essa atmosfera na igreja, mas precisamos avançar muito mais quando nós começarmos a amar uns aos outros em detrimento da nossa própria vontade. Quando nós começarmos a importar com o outro mais do que é conosco mesmo. Quando nós começarmos a não somente a ouvir a dor que o outro está passando, mas a viver junto com o outro aquilo que ele está passando. Quando nós começarmos a entender que o amor é cuidar, é servir, que a liberdade é ser governante da sua própria vida, e que o próximo princípio é honra, e a honra está relacionada ao serviço. E aí quando essa igreja, de uma forma geral, ela está ficando robusta a cada dia que se passa, e quando ela estiver num nível de maturidade, essa atmosfera vai não simplesmente descer sobre nós como se desce quando nós nos reunimos, mas ela vai se tornar habitação no nosso meio. E aí todas as vezes que estivermos juntos, o céu desce sobre nós. Quando nós vamos conseguir reproduzir essa cultura do céu na terra. Irmãos, escute, eu tenho falado isso sempre. Todas as vezes que eu me prostro em oração, eu percebo uma ação diferente de Deus sobre a nossa vida. Todas as vezes que nós nos reunimos, eu percebo o Espírito Santo se movendo. Mas eu não me contento com sermos visitados. Nós precisamos desejarmos no mais profundo da nossa vida, aonde quer que nós estejamos, quer queira sozinhos, quer queira juntos, quer queira longe, quer queira perto, nós sermos a habitação do Espírito, onde as pessoas olhem em nós e enxerguem Jesus. Oh, irmãos, nós temos que parar de procurar punir pessoas. Nós temos que parar de ficar punindo as pessoas por causa dos seus erros, das suas falhas, da nossa religiosidade, que muitas vezes nos prendeu e nos arrastou durante muitos anos. Eu não estou falando em libertinagem, por favor, aqui tem regras, tem. Você quer ver uma regra que você não pode ficar andando na hora que eu estiver falando? Isso é uma regra, sim ou não? Mas você não está aqui imposto, porque se você quiser levantar daí e sair, você faz. Você está aqui porque você quer ouvir algo da parte do Senhor, livre. Aqui tem regras, não tem? Tem um horário que os meninos sobem, tem um horário que eles descem, tem um horário que os meninos vão para a salinha, tem horários de tudo, horário de que eu começar culto, encerrar culto. Regras fazem parte da nossa vida, mas nós não temos que obedecer às regras por medo de punição. Nós temos que obedecer às regras porque nós amamos o Senhor. Isso é liberdade. Muitas pessoas faziam o que faziam dentro do contexto de igreja, não por amar, mas por performance. Escute, irmãos, fazer o que eu sou chamado para fazer, você fazer o que você é chamado a fazer, por liberdade, por amor, te traz a graça de Deus sobre nós. Agora, irmãos,
Nós não temos que exigir das pessoas a responsabilidade de acertarem o tempo todo, porque pessoas falham, pessoas erram, pessoas são difíceis, pessoas não acertam o tempo todo, mas quando nós sairmos da rota do GPS, quando você sair da rota do GPS, lembre-se, o Espírito Santo, Consolador, ele vai te mostrar a direção para você voltar para o caminho e alcançar o propósito para o qual você foi chamado. Oh, irmãos, eu estou aqui não para impedir com que a dor das suas escolhas te alcance, porque vai te alcançar. A dor das nossas escolhas vai nos alcançar. Mas nós estamos aqui para ensinar cada discípulo, cada irmão, cada líder dessa igreja, cada membro dessa igreja a voltar para o caminho que nos leva à eternidade. Nós, como igreja, queridos, nós sempre estamos aqui para ajudar os outros a voltarem a ter conexão com Deus, ajudar os outros a viverem em amor, a viverem em liberdade. Agora, irmãos, está na hora de nós também ajudar os outros a resolver os seus problemas. Uma igreja madura não é uma igreja dependente. Uma igreja madura não é uma igreja dependente. Uma igreja madura é uma igreja dependente do Espírito Santo de Deus. Porque quando você estiver passando pelos piores dias da sua vida, você sabe a quem você recorrer e voltar para o caminho. Queria que o Ministério de Louvor subisse assim. E eu queria te fazer uma pergunta. Você é livre? Você é livre? Levante a mão, quantos livres? Agora, queridos, vem cá, não precisa me responder. Mas se você é verdadeiramente livre, qual área da sua vida que você percebe que se repete? Qual a área da sua vida que você percebe que nunca muda? Porque nós podemos ser livres ou experimentar essa verdadeira liberdade em muitas áreas da nossa vida, mas em algumas delas não. Qual é a área da sua vida que ainda você não tem o governo dela? Por quê, pastor? Porque a verdadeira liberdade está em saber governar a sua própria vida. Qual é a área da sua vida que ainda você erra? Porque é exatamente essa área que você tem que entregar ao Senhor e pedir que o Senhor te traga a verdadeira liberdade. Eu queria que você se colocasse de pé por um instante. E enquanto nós começamos a ministrar...